Fala galera, eu sou Gustavo Virini, sou mágico, mentalista, hipnotista. Meu trabalho é mexer com a mente das pessoas, por isso me chamam de o Mago da Mente. Se é a sua primeira vez no canal, já deixa o seu like aqui que ajuda bastante o vídeo a atingir outras pessoas, né? E obviamente inscreva-se no canal, porque é muito importante você estar aqui acompanhando, ativando o sininho também para receber as novidades aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre um método, uma técnica. Muita gente me pergunta, quer aprender sobre as coisas que eu faço, quer aprender como ler pensamentos, como identificar se as pessoas estão falando a verdade ou não. E hoje nesse vídeo eu vou falar para você como você pode saber se a pessoa, o tipo de coisa que a pessoa está pensando naquele momento. Muito bem. Nos estudos de neurociência já se sabe, já foi comprovado que dependendo do tipo de pensamento, de estímulo, de a parte sensorial que estiver sendo usada do nosso cérebro, os nossos olhos eles se movimentam de forma diferente. É um tipo de conexão chamado LEM, né? Que significa movimentação ocular lateral. E foi no fim da década de 70 que o estudante de psicologia Richard Bandler e o linguista John Grinder, eles desenvolveram e formularam uma teoria que eles chamaram de sinais para acesso ocular, que eles chamavam numa sigla de EAC. Basicamente, eles tinham entendido que as impressões sensoriais é que faziam esse movimento. Eles eram muito importantes para os nossos processos de pensamento. Então, basicamente, os seus olhos se movimentavam de forma específica para cada tipo de pensamento que você tinha. Então, eu vou passar aqui para vocês agora, vou mostrar para vocês aqui agora 6 movimentos, tá? 6 movimentos que têm a ver com esses movimentos oculares. E quando você conversa com uma pessoa, quando você faz uma pergunta para uma pessoa, dependendo do movimento que ela fizer, você pode ter ideia do que ela está pensando. Basicamente, isso ajuda de certa forma a entender os processos de pensamento. Quando eu estou, por exemplo, fazendo uma leitura ou querendo entender o que passa na cabeça de alguém. Bom, eu vou tirar os meus óculos, vou mostrar para vocês aqui alguns desses movimentos para que vocês entendam. Então, olha só. Se eu faço uma pergunta para alguém e eu quero entender como aquela pessoa está pensando, ou o que aquela pessoa está pensando, eu observo os movimentos dos olhos. Então, por exemplo, se eu peço a pessoa para, pensa aqui numa coisa que você fez, sei lá, há 5 anos atrás, que foi importante para você, ou uma coisa que você fez dentro dos últimos 5 anos, que foi importante para você. Quando a pessoa vai lembrar de uma imagem que de fato aconteceu, ela tende a levantar os olhos para cima e para a esquerda, quando está lembrando de alguma coisa, tá? Então, para cima, para a esquerda. No caso, ela faria isso aqui. Tá. No caso, isso. Esquerda é a esquerda da pessoa, mas se você está olhando de frente, você vai ver do outro lado. Lembra disso. Você vai ver espelhado. Então, imagina que você é a pessoa olhando para cima e para o lado esquerdo é lembrar de um fato. Agora, se a pessoa estiver olhando para cima e para o lado direito, ela não está lembrando. Ela está inventando, criando uma imagem. Então, lado esquerdo para cima é lembrar, lado esquerdo, lado direito e para cima é criar. A mesma coisa acontece com o som. Se você pedir ela para lembrar de alguma coisa que é sonoro, uma música especial, ou se eu pedir assim, inventa agora uma música qualquer, escuta ela nos seus ouvidos. Se a pessoa olhar para o lado direito, assim, na direção do ouvido aqui, ó, ela está de fato inventando. Agora, se ela olhar para o lado esquerdo, é a mesma coisa, ela está lembrando. Ó, cima esquerdo lembrando, cima esquerda, direita aqui, a esquerda do lado do ouvido lembrando, tá? Então lembra que esquerda é sempre ela lembrar, pelo menos para esses 2 pontos. Para cima, quando é uma imagem, para o lado, quando é um som, uma música, alguma coisa do tipo. Agora, se eu pedir para a pessoa lembrar de algum estado tátil, alguma coisa que ela sentiu, algum machucado
quebrou um braço, uma perna, alguma coisa que foi sentido, que foi sinestésico, ela vai olhar para baixo e para a direita, quando ela está lembrando, assim. Quando ela olhar para baixo e para a esquerda, não significa que ela está lembrando, tá? Aqui, ó, para baixo e para a direita, nesse caso, é lembrar de uma coisa, um sentimento, algo que seja sinestésico, um sentimento, seja tátil, seja alguma coisa assim. E se for para baixo, para a esquerda, é um estado onde ela fala consigo mesmo. Sabe aquela situação que você está andando na rua e pensando, acho que eu vou fazer aquilo, lá, 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 e você está falando consigo mesmo? Esse estado você vai olhar para baixo e para a esquerda. Recapitulando. Para cima, direita, criando, esquerda, lembrando. Pro lado, na altura das orelhas, dos ouvidos, direita, inventando um som, uma música, qualquer coisa, e esquerdo, lembrando. Agora, para baixo, direito, tô lembrando um estado, sentimento, algo sinestésico, algo que ela sentiu. E esquerdo, falando consigo mesmo. Aquele estado de neutro, tô falando comigo mesmo, né? Bom, pessoal, então vocês hoje tiveram aí uma aula aqui curta, né, e direta ao ponto de como entender que tipo de pensamento que a pessoa está tendo numa conversa. Então, quando você está conversando com ela, você faz algumas perguntas e vê para onde ela olha. Comecem a observar isso, comecem a prestar atenção nos detalhes e digita aí, coloca nos comentários aí o que você achou. Se você quer mais vídeos assim educativos ensinando vocês detalhes dos bastidores, coisas que eu uso quando estou fazendo mágica, leitura de pensamento, essas coisas, quando estou me relacionando e conhecendo pessoas numa reunião, coisas do tipo. Comenta aí o que você achou, deixe seu like e inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito.